O momento é de uma verdadeira guerra política. E a guerra é: cumpre-se a lei ou não cumpre-se a lei? De um lado, temos um processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff com base na legislação, com base na Constituição, com base na lei do impeachment. Do outro, há uma tentativa do governo, dos aliados petistas, do ex-presidente Lula, de simplesmente ignorar a legislação e permanecer a qualquer custo no poder. Mas o processo corre na Câmara dos Deputados, enquanto o governo faz de tudo para barrar o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Hoje eu converso com Ives Gandra Martins, que é um jurista que fez o primeiro parecer, aliás, pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, assina o pedido de impeachment, é reconhecido nessa área e é um homem que tem autoridade para falar sobre esse assunto. Eu estou aqui no escritório dele. Doutor Ives, é um prazer falar com o senhor mais uma vez. A satisfação é minha, Joyce. E num tempo de guerra. Estamos vivendo uma guerra absoluta. O que a gente vê é uma tentativa de politizar o judiciário. Um pouco mais cedo, a presidente Dilma se reuniu, inclusive, com um grupo de juristas mais aliados aí à esquerda. E a declaração que se dá desse meio é que o poder judiciário está sendo autoritário neste momento. O que a gente vê, na verdade, é a lei sendo aplicada, não é, doutor Ives? Veja o seguinte, como eles não têm argumentos, e não têm argumento, Joyce, eles estão procurando trabalhar a periferia. Primeiro argumento. Qual é o governo mais corrupto da história do mundo? Da história do mundo. Sem dúvida, o governo petista. Segundo lugar. Uma coisa só, né? Começou com Lula e terminou com Dilma. É uma coisa única. Segundo lugar, quantas pessoas foram presas por corrupção do governo da presidente Dilma e do presidente Lula? Inúmeras pessoas. Terceiro lugar, a respeitabilidade do Brasil caiu porque, além da corrupção e incompetência, destruíram uma empresa chamada Petrobras. Ações valiam 50 e poucos reais, agora valem 4. E, por outro lado, o que é mais grave, entende? Utilizando-se de meios absolutamente inadmissíveis. Presidente Dilma Rousseff, presidente do Conselho de Administração da Petrobras, faz um negócio comprando ações por 700 e poucos milhões de reais, de dólares, que tinham sido comprados pouco antes por 20 e poucos milhões. Como presidente, foi uma omissão monumental. Depois, como presidente da Minas Energia, permitiu que a Petrobras fosse saqueada durante 8 anos. Como presidente da República, manteve o saque da Petrobras através das pessoas indicadas por ela ou por seu partido. Ação de improbidade administrativa. Os crimes contra a improbidade administrativa. As pedaladas, doutor Ives. Eu diria, mas eu estou só analisando aquilo que já daria elementos mais do que suficientes para empichar. A lei de 92, que fala sobre os crimes de improbidade administrativa, declaram que a omissão é culpa. Sim. Omissão é deixar de investigar aquilo que é obrigado. Quem fica na presidência de um conselho, ela teria obrigação de saber em todos os contratos o que estava fazendo. Então, ela foi absolutamente omissa sobre a destruição da Petrobras, com os saques, com desvalorização. Isso é crime de improbidade administrativa. Não sou eu que estou dizendo. É a lei. O superior, mais do que eu, não só a lei, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que declara, pode o prefeito não se beneficiar, mas se ele permitiu que houvesse roubo, que houvesse corrupção, ele está cometendo um crime de improbidade. Então, é jurisprudência do STJ, 2 relatorias, uma do ministro Henrique Martins, outra do ministro Castro Meira. Ora, é o que aconteceu com ela. Não mais do que isso. A gravação que se pegou, Joyce, nítido desvio de finalidade. O artigo 37 da Constituição é a Constituição. Eu auxiliei, participei de audiências públicas na Constituinte, a pedido, auxiliei o relator da Constituinte, o senador Bernardo Cabral, ele diz isso em todos os lugares onde vai, conversava, era amigo do Ulisses Guimarães. Diz o artigo, são 5 princípios da administração pública. 5, começa o artigo 37. A administração pública é baseada em 5 princípios. Primeiro, nós temos moralidade. Alguém que só nomeia para salvá-lo de uma eventual prisão... Matou esse princípio. Moralidade. Segundo, legalidade. O que é legalidade? Todo serviço público, quando alguém é indicado para o serviço público, tem que ser no interesse do serviço público. O telefone diz o seguinte,
você vai usar se houver o risco de ser preso. Então, a legalidade deixou de existir. Houve desvio de finalidade, que não pode haver no direito administrativo. Impessoalidade. Eu não posso nomear ninguém. O amigão, né? Vou nomear o amigão. Tem que ser impessoal. Exatamente. Ela feriu o princípio da impessoalidade. E da eficiência, porque, na verdade, se ela queria efetivamente ter o auxílio do presidente Lula, já ia ter nomeado há muito tempo, porque o governo dela vai mal desde o início de janeiro de 2015. Então, os 4 princípios foram feridos. Ataca o juiz Sérgio Moro. Que cumpriu um princípio da publicidade. Publicidade. Mas tá viva lá na a Constituição. O que ele faz? Tem conhecimento de um caso muito grave. Vamos admitir que ele tivesse conhecimento que algum agente estava permitindo a invasão do Brasil, mesmo vinculando à presidência. Não tem obrigação de tornar público. Nesse caso, teve obrigação, porque era do interesse público. Não há privacidade, esse é um aspecto interessante. Eu e você podemos ter privacidade porque não somos pessoas públicas. Cada um exerce a sua função, você como jornalista, eu como advogado. A pessoa que resolve representar o povo tem que ter a sua privacidade desvendada perante o povo. Eu vou contar um episódio para você. Eu jantei, há uns anos atrás, éramos só 5 à mesa, eu, um ex-decano dos presidentes do Instituto dos Advogados, o presidente dos advogados do Instituto, na época, era o Rui Fragoso, o Paulo Becken, que era o representante da Lume, o marido dela e a juíza da Suprema Corte Americana, Sandra O'Connor. Com a Sandra O'Connor, estávamos discutindo o impeachment do presidente Clinton. Eu cheguei para ela e disse, doutora Sandra, eu sei que a senhora não vai me responder, mas se chegar ao Supremo, a senhora daria ao impeachment do presidente Clinton? Sabe o que ela me respondeu, Joyce? Ela disse o seguinte, eu daria ao professor Martins. Eu disse, mas por quê? Porque ele mentiu. Um presidente da República que representa a nação americana não pode mentir. Eu disse, mas foi um assunto pessoal. Eu disse, não existe pessoal em relação ao homem público. E quando se mente numa cerimônia de posse de um homem que teve o pedido de prisão feito pelo Ministério Público para salvar esse homem de uma eventual condenação à prisão, que foi o que aconteceu, inclusive, na posse? Mas, olha, foi o desvio de finalidade que no direito administrativo. Até porque aquele documento de posse que Dilma apresentou, nem o Brasão tem. É um documento claramente fraudado. Publicou um diário oficial por antecipação, mandou um documento sem assinatura do próprio presidente Lula, e é um dado que também não tem sido apresentado, Joyce. Só no momento que ele toma posse. A Constituição está dizendo posse. Ele só tomou posse às 10 horas da quinta-feira da semana passada. Até um segundo antes, toda a jurisdição sobre o presidente Lula estava com o juiz Sérgio Moro. Ele tinha o direito de continuar gravando até o último segundo. Se ele mandou parar a gravação, mas a gravação continuou e só depois parou. Não é mas problema ele tomou dele, conhecimento, estava na jurisdição Exatamente. dele. Quem pode o mais, pode o menos. Se ele publicou e deu publicidade, é que o fato era relevante. Havia um profundo desvio de finalidade da presidente Dilma para salvar um amigo. Não publicasse ele os áudios, ele teria cometido, no mínimo, prevaricação. Eu estou convencido, eu já disse isso, embora se diz prevaricação em direito com a magistratura, no momento em que ela tem que tomar, ela tem o direito de decidir o poder de cautela, quando é que publica ou não, o que ocorre? É uma decisão pessoal do juiz. Mas se poderia levar ao extremo, dizendo o seguinte, um assunto dessa gravidade, se ele não tornasse público, poderia ser. Ele poderia dizer, eu não quero publicar, que é meu poder de cautela, e seria um poder que o Poder Judiciário examina. Mas levando ao extremo, em direito administrativo, para os servidores públicos de outro poder, seria prevaricação. Mas ele fez no intuito de tornar público um fato extremamente grave, que era um desvio de finalidade na nomeação do ministro de Estado. Não era para a nomeação de um funcionário comissionado, era de um ministro de Estado.
que, repito, tinha um pedido de prisão feito pelo Ministério Público de São Paulo. Não é qualquer ministro, não é qualquer cidadão com honra e moral ilibada. A gente está falando de uma figura que, reconhecidamente por uma investigação, está envolvida até o pescoço no maior evento de corrupção da história do mundo e que, para escapar da aplicação rígida da lei, simplesmente resolveu, inclusive, expor o STF, dizendo que no STF a coisa seria muito mais tranquila, né? Muito mais branda. Não é que seria mais tranquila, é ver que foi construída uma liminar. Mas foi o que ele tentou passar, mais né? lento. Mais lento, Veja exato. o seguinte, um juiz, ele decide rapidamente. No STF são 11 ministros. O STF, 11 ministros, recebem 100 mil processos por ano. O trabalho deles é maior sobre as mais variadas matérias, sendo a última instância. Embora sejam excelentes ministros, você vê na minha biblioteca, tem livros, muitos deles escritos com muitos dos ministros. Eu tenho um profundo respeito pelos 11 ministros, mesmo quando divirjo. E tenho o direito de divergir, com 81 anos, sou muito mais velho, pelo menos mais de 10 ou 12 anos mais velho do que o mais velho dos ministros do Supremo. Comecei a sustentar no Supremo em 1961, porque vale dizer, na prática, alguma vivência, tendo conhecido, mesmo quando divirjo, tenho uma profunda admiração por todos eles. O que acontece com o Supremo? Na prática, com o trabalho que eles terminam, evidentemente, sendo mais lentos. Claro. O que estava se pretendendo era atrasar o processo, que seria mais rápido, com o juiz Sérgio Moro. E o telefonema dela, a forma como os advogados falaram, como ministros de estados, como presidente de partido, foi um nítido desvio de finalidade. Eu tenho colocado sempre, eu não tenho nada pessoalmente contra o presidente Lula, não tenho amizade, não tenho inimizade, nem contra o presidente Dilma, que teve uma vez só na vida em contato com ela. Foi na posse do meu filho como corregedor ainda do nosso superior de trabalho. Não tem absolutamente nada, não faço. Agora, os fatos, dizia o Roberto Campos, lembra-se do Roberto Campos, senador da República, era muito meu amigo. E o meu primeiro livro de economia foi prefaciado por ele, em 1971. Eu acho que nem você era nascido. Ainda não. Chamava-se de Uma Vida Econômica. Ele terminava o prefácio, falava sobre o impacto das despesas militares na economia, nas finanças públicas, que conhecer os fatos é uma forma de evitar a fatalidade. Os fatos quais são? Quais são as desconfianças que o presidente Lula não conseguiu até agora explicar? Ele tem um sítio com a maior adega particular que eu já vi. Ele diz que não distingue rótulo de vinho nacional de vinho estrangeiro. Claro. Em restaurante nenhum em São Paulo tem uma adega igual. Há suspeitas. Quarto lugar, o Instituto recebeu 30 milhões de reais de empresas todas envolvidas na Lava Jato. Quinto, diz ele que ele era o orador mais bem pago do mundo, até com o Clinton. O Clinton, quando cobra 200 mil, eu pensei que fosse 100 mil. Quando eu assisti uma palestra do Clinton, era 100 mil dólares, mas ele disse que era 200. Quando o Clinton veio aqui, por exemplo, da palestra, era anunciado 2 ou 3 meses antes. Em qualquer lugar do mundo onde o Clinton vai, todos fazem anúncio nos jornais. Deu palestras secretas. É o sujeito mais bem pago por palestras secretas no mundo inteiro que ninguém ouviu. Diz, não, foi dada em pequenos comitês dentro de empresas, quase todas elas envolvidas na Operação Lava Jato. Em outro lugar, o filho recebe 1.700.000, segundo o que eu li na própria Veja, né? Ele, a firma dele do Bitar. O Bitar é aquele que comprou o sítio por 500 mil reais. E há um documento aberto, não assinado, mas encontrado lá, de uma venda. Um contrato de gaveta. Para ele. Então, eu não estou dizendo que ele é culpado, mas há indícios que ele tem que justificar. Explicar, é simples E assim. essa justificação não veio até agora. Então, o pedido do Ministério Público, eu como advogado, evidentemente, muitas vezes contesto o Ministério Público, é no sentido, isso tem que ser, ele não deu justificação rápida nenhuma. Em não havendo justificativa que conteste o que os indícios mostram, fica muito evidente que o pedido de prisão será feito pela Justiça Federal. Pelo menos terá o juiz que examinar. E é um dado, veja o seguinte, ele é citado 178 vezes
delação do Delcídio. Ele é citado algumas vezes nas delações premiadas de outros. Quer dizer, a própria Dilma é citada 71 vezes na delação do Delcídio. Então, isso é dados que vocês na Veja levantaram. Então, eu pergunto, Joyce, não há sérias suspeitas de alguma coisa de muito errado deve ter acontecido? Muito mais do que suspeitas. Né? Eu, como advogado, sempre dou o benefício da dúvida, mas que eu compreendo um pedido para que isso seja apurado. Uma prisão preventiva é uma prisão para poder ter a conversa mais ampla com a pessoa durante os 5 dias que ficaria. Eu, pessoalmente, acho que ele não corre risco de prisão. E na prática, ele é um homem conhecido, não vai fugir. E as suspeitas, ele tem que comparecer para justificar. Ele poderá ser na prisão definitiva. Mas na prisão preventiva, eu acho que não seria, até porque uma pessoa, enfim, que exerceu a presidência. Mas eles estão apavorados. Sim, muito porque apavorados. Até porque os crimes investigados envolvem a família toda. Agora, filhos, esposa. Família, esse é o problema. A família não vai ter foro privilegiado. Exatamente. Com ministro ou sem ministro, não tem foro para a família, a não ser que se nomeie, né? A dona Marisa Letícia, Lulinha, Lulazinho. Agora, Joyce, até por uma questão de inteligência, se eu tivesse na posição do juiz Sérgio Moro, é evidente que eu não daria prisão preventiva. Queria ouvi-lo, ele apareceria, não teria como não aparecer, tentaria usar habeas corpus, não conseguiria, mas não haveria, digamos, o fato político, o ex-presidente é preso. Uma questão até de apurar com tranquilidade os fatos. Eu prendo quando eu tenho medo que o sujeito fuja, entende? Quando vai destruir provas, alguns já pegaram, que tinham que pegar. E eu tenho a impressão que ele não vai fazer. Veja o seguinte, Joyce, ele já voltou a ter jurisdição desde sexta-feira passada. Nós estamos na terça-feira e não houve absolutamente nada. Porque o Supremo vai, inclusive, decidir. Agora, eu não vejo como não caracterizar, como ferir o princípio da impessoalidade, da legalidade, da moralidade, da eficiência e o juiz Sérgio Moro. O que eles atacam? Eles atacam, ele não poderia ter publicado. Eles não atacam o mérito. Exatamente. Nós dissemos atacam isso. o efeito. O efeito daquilo. A forma, mas não o mérito. Diz, foi ou não foi a intenção? Não, não foi a intenção, foi para apressar. Nós precisávamos de alguém que falasse, bem, ela precisaria muito mais tempo, ela estava conversando. Ele pode fazer esse trabalho junto ao Congresso, como ex-presidente, ele conhece todo mundo, não precisa ser nomeado ministro. Então, a sensação que eu tenho é que eles estão com um medo muito superior àquilo que efetivamente eles poderiam ter de uma prisão preventiva. Agora, estou convencido que o juiz Sérgio Moro, se continuar com a jurisdição, ele vai a fundo, vai procurar saber tudo. Vai ter que haver justificativa. É o que o Brasil espera. Todas essas suspeitas vai ter que ser explicado. Senão pode acontecer a prisão em definitivo, né, no final do processo. Decisão. Bom, a gente falou aí da delação premiada do Delcídio Amaral. Houve uma tentativa de colocar essa delação junto ao processo de impeachment que já corre na Câmara dos Deputados. A comissão rejeitou com medo que houvesse uma judicialização do processo de impeachment. É um erro ou não? Porque o Brasil tem pressa, doutor Ives. A gente sabe que o direito caminha num ritmo, mas o Brasil está desesperado para ver essa situação resolvida. Aliás, é que precisa, porque o Brasil está parado. Está parado. Agora, eu creio que o Conselho Federal da Ordem, eu conversei com o pessoal do Conselho, o próprio Lamarck me pediu apoio de instituições como o Conselho Superior de Direito, a Academia Paulista de Letras Jurídicas, de grupos de juristas, vai se entrar com um novo pedido. Porque o grande argumento do Paulo Teixeira, que aliás é um bom advogado, um bom deputado, que o PT não é só constituído, tem boas pessoas lá dentro. Tem. Paulo Teixeira diz, não, só pode ser discutido as pedaladas, só as pedaladas, porque ele não quer discutir o resto. E se vier a ser discutido o resto, e fatalmente os deputados vão levantar, ela já disse que recorrerá ao Supremo se houver uma decisão contrária. Ou seja, vai esticar o processo. Só vai poder se defender das pedaladas. E se for discutido outras coisas, ela não se defendeu, não teve direito de defesa. Então, decidiu-se na ordem, conversarmos comigo, eu presido o colégio dos presidentes do Instituto de Advogados de São Paulo,
chegou-se à conclusão que é melhor apresentar o que foi revelado pelo senador Delcídio, o que foi revelado nesses diários, tem que participar, para que eles não possam alegar cerceamento de defesa. Então vai se perder uma semana. Eles estão entrando com o pedido agora. Mas eu estou convencido que aí que seria a melhor estratégia. Todos os argumentos de que houve cerceamento de defesa caem por terra. Então me parece que, estrategicamente, o Conselho Federal, não é só o Conselho Federal, o Conselho Federal da Ordem, a Associação dos Advogados de São Paulo, que tem mais de 100 mil advogados, é o Conselho Superior de Direito da FEComércio, em que eu tenho 50 dos melhores juristas do Brasil, com ex-ministros do Supremo, desembargadores, professores titulares diversos, é a Academia Paulista de Letras Jurídicas, com os grandes juristas, 50% de todos os juristas do Brasil estão em São Paulo. São Paulo é a 19ª economia do mundo. É a 2ª economia da América Latina, só perde para o Brasil. É maior do que a Argentina. É a 5ª economia da América Latina, das Américas. Perde para o Brasil, Estados Unidos, Canadá e México, que é a 5ª maior economia. No estado de São Paulo, a Associação dos Advogados, os Institutos dos Advogados, a Ordem dos Advogados, o Conselho Federal, todos estão pontos. Quer dizer, é um peso muito grande nesse processo. As representações da advocacia e dos juristas estão se apresentando. Eu senti falta, doutor Ives, esses últimos dias, né, desde que os áudios, né, foram publicizados e deu aquela confusão toda, e a turma do PT criticando o Moro, e o José Eduardo Cardoso criticando o Moro, enfim, está fazendo o papel dele, né, de AGU. Mas eu senti falta dos nomes dos outros juristas que, junto com o senhor, colocaram um nome no pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Esse pessoal vai aparecer? Eu não assinei o pedido, o parecer. Eles citaram o meu parecer no pedido. Eu só dei o parecer. Mas agora eu estou assinando que tem a carta essa de 2015, relação de juristas nesse pedido do Conselho Federal, porque todos do meu conselho vão entrar. Todos. Ontem eu dei uma palestra no CONSEA, Conselho Superior de Orientação Política da Fiesp, e o Paulo Scaff me disse, aí, presidente do PMDB, que nunca houve uma sala tão cheia, de poucas cadeiras, a sala do Conselho, e que todos estavam de acordo em fazer um fortalecimento. E não são nomes apenas. O que eu quero dizer é o seguinte, quando eu falo juristas, todos os que estão assinando o nosso são nomes conhecidos no Brasil. São professores titulares, ex-desembargadores, ex-ministros do Supremo, pessoas que efetivamente têm expressão. Bernardo Cabral. Estamos lançando um livro pelo Instituto dos Advogados de São Paulo, em que apresentamos tudo isso, com o ex-procurador-geral da República, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o relator da Constituinte. Quer dizer, é um livro mostrando como o impeachment é absolutamente constitucional. Então, os argumentos dele. Não poderia ser gravado. Claro, interesse público poderia. É um golpe. Então, a Constituição... Não tem golpe dentro da lei. Não, é o que eu disse ontem na palestra. O PT defende o seguinte, que a República Democrática do Brasil tem uma Constituição com 250 artigos, dos quais 248 são democráticos e 2 são golpistas. É verdade. 85 e 86. É quem não tem argumento. Sim. O Zé, eu gosto muito do Eduardo Cardoso, e é um bom professor de direito administrativo. Ele está numa posição muito difícil. Muito difícil. E como advogado da União, ele grita, ele é um bom orador, etc. Mas os argumentos são... Basta dizer que ele foi ao Conselho da Ordem, fez a defesa da presidente Dilma e teve 2 votos. E 6 contra e 2 votos. Ele, a essa altura, está evidentemente fazendo todas as tentativas e, como advogado, tem a obrigação de fazer, que a função dele é essa. Inclusive de tentar salvar Lula, porque Dilma está pedindo para que ele assuma o cargo. Ele vai fazer. Agora, todas as tentativas têm restado, tentativas inviáveis, e essa verba, eu acho que não vai decidir até o dia 30, vai deixar. Luiz Fux derrubou, o ministro Fachin também não se deu por impedido, exatamente. O ministro Teori deve levar. Não, tá uma chuva, né? Até porque e o STF foi muito exposto pelo ex-presidente Lula, muito exposto. Ele debochou da justiça. Foi, de uma forma
são os covardes. Não, conversa, eu vi o senhor falando conversa de bordel, é exatamente isso, o linguajar de bordel. Eu usei isso, a expressão, porque me entristeceu aí como brasileiro. Quando você pensa que ele tem representantes que devem estar usando uma linguagem digna de representar 200 milhões de brasileiros, É vergonhoso. todos eles, o ministro de Estado da Casa Civil, um ex-presidente da República, usa um negócio, como eu disse, não é nem de botequim, nem de estado de futebol. Não, é de bordel mesmo. É de bordel. É isso mesmo. Lamentavelmente, nos entristece. Quer dizer, como se o palavrão a cada frase você tem um ou dois palavrões, dá a impressão de que a língua portuguesa é reduzida ao palavrão, mas não sabe o que apresentar. Eu me entristeci e disse uma vez que a minha linguagem, que eu fiquei triste, é que pessoas dessa magnitude que representaram o Brasil tivessem utilizado uma linguagem dessa natureza. Estou conversando aqui com o jurista Ives Gandra Martins e a gente volta já já. Ele que deu o primeiro parecer pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. A gente falou aqui do processo de legalidade dos áudios, da tentativa de politizar essa questão, que é uma questão legal, é do judiciário. Não pode ser uma questão política. A questão política tem base legal, mas a questão legal não tem base política partidária nesse momento. E a gente volta já já para seguir aí com o processo e também para falar sobre a tentativa do PT de buscar auxílio internacional, Venezuela, a OEA, entre outros presidentes alinhados aí, outras entidades alinhadas com a turma de Dilma, Lula e do PT. A gente volta já.